Olá galera, bom dia. Então hoje a gente vai estar trabalhando aqui com vocês subtração de números inteiros. Na aula passada a gente viu a adição de números inteiros e nessa aula a gente vai estar vendo subtração de números inteiros. Então a questão diz o seguinte: em um determinado dia a temperatura em Londres era de -3 graus Celsius e em Viena -12 graus Celsius. Nesse dia, um turista viajou de Londres para Viena e percebeu a mudança de temperatura. Vejamos como podemos representar a diferença de temperatura em Viena e a registrada em Londres na reta numérica. Então, o que o enunciado da questão nos diz? Que o turista estava em Londres e a temperatura registrada em Londres, naquele momento, era de -3 graus. E ele viajou para Viena, sendo que lá foi registrada a temperatura no mesmo dia de -12 graus Celsius. Ou seja, houve uma variação, Então, como a gente pode observar, essa variação ela foi negativa. A gente tem aqui, se a gente for fazer a contagem aqui das unidades, a gente vai observar quanto foi a variação dessa temperatura. A gente tem aqui, ó, -3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, variou 9 graus, Então, como é para a esquerda, de 0, então, -9 graus. Então, como a gente analisou aqui na reta numérica, a gente pode concluir que a viagem de Londres para Viena, a temperatura ela diminuiu 9 graus, Então, vamos ver como é que a gente pode representar essa situação através de uma operação, que nesse caso vai ser a subtração. Então, a gente tem a temperatura registrada em Viena, -12 graus, e a gente vai subtrair, para a gente obter a diferença, -12, menos a temperatura registrada em Londres, que era de -3 graus. Como é que a gente faz isso aqui? A gente conserva o primeiro, -12, troca o sinal de menos por mais aqui, e troca o sinal desse número aqui de dentro. Tá -3, a gente vai colocar o oposto de -3, que é +3. Aí a gente chega nessa situação aqui, ó. -12 mais 3, números inteiros com sinais diferentes. Subtrai, Vai ficar 12 menos 3, 9. E conserva o sinal do número maior, menos. Então aqui a gente tem -9 graus Celsius, que foi a variação de temperatura que a gente observou aqui, ó, na reta numérica. Ó. A gente observa que variou para a esquerda, Ou seja, variou negativamente. Então, foi de -3 para -12. Então, a gente utilizou aqui a subtração de números inteiros para a gente chegar a esse resultado aqui.